A gente vai gravar, tá? Só para avisar. Quando falaram pra gente pensar em temas, o primeiro tema que eu pensei foi sobre... A primeira coisa que veio à minha cabeça é que na hora da confissão eu nunca sei o que confessar. Então, entrou nesse sentido de estudar os pecados e falar um pouquinho sobre eles. Então, hoje a nossa formação vai ser sobre os pecados. E para ajudar um pouquinho e agilizar, eu vou mandar lá no grupo geral 2 imagens para vocês irem acompanhando enquanto a gente vai falar. Então, quem puder acompanhando vai ser melhor. Tá. Agora que eu mandei. Antes de falar de pecado, antes de entrar no tema do pecado, a gente precisa entender primeiro sobre a graça santificante. Alguém sabe o que é graça santificante? Alguém chuta? Imagina? Não? Ninguém? Tá. A graça santificante é um dom que a gente recebe no nosso batismo. E esse dom, ele vem para a purificação da nossa alma, né? Para a gente conseguir viver com Deus, para a gente conseguir ter intimidade com Deus. Então, pensando no primeiro homem, no Adão. Adão, ele tinha graça santificante, então ele caminhava com Deus todos os dias no final da tarde, como está lá na Bíblia. Ele tinha intimidade com Deus. E por isso, a graça é nos dada por amor, totalmente por amor. Amor de Deus por nós, somos criação dele. Não é por mérito próprio, não é por algo que a gente fez, é dada por amor. Adão não fez nada para merecer aquela graça, mas foi dada a ele por amor, assim como nós. Então, por não ser mérito próprio, como diz lá em Romanos, a graça, Romanos 6, 11, 6, capítulo 11, versículo 6. A graça não é por obras, porque senão não seria graça. Então, essa graça santificante é nos dada totalmente por amor. Pelo infinito amor de Deus por nós, tá bom? Entendemos essa parte. Então, se ela é um dom que é dada pela gente, para a gente conseguir viver com Deus, o que aconteceu e o que acontece para a gente perder a graça? Quando Adão pecou, comendo aquela fruta, ele perdeu a graça santificante porque ele desprezou o amor dele por ele, o amor de Deus por ele. Então, como fala lá no Catecismo a definição do pecado, o pecado é o amor de si próprio levado até o desprezo de Deus. Então, o pecado é um completo desprezo pelo amor de Deus por nós. Quando Adão pecou, ele alimentou o próprio ego com frutos impuros, desprezando assim o amor de Deus por ele. E já que ele era a imagem e semelhança de Deus, assim que ele pecou, ele deixou de ser imagem e semelhança. Ele deixou de ter a graça santificante que ele tinha antes. Ele perdeu essa graça porque ele pecou, ele decidiu alimentar o próprio ego, se amar mais do que amar a Deus, e aí aconteceu o pecado, e é assim que a gente perde a graça santificante, quando a gente acaba pecando, com um pecado mortal. Tá, mas a gente já entendeu essa parte, mas como que a gente peca? Alguém sabe como a gente peca? O que seria o pecado? Assim? Qual a definição que vocês dariam ao pecado? Pode falar qualquer coisa, gente. É comer chocolate. Chocolate. Não fazer os 10 mandamentos. Não cumprir isso. Tá. Antes da gente falar da parte dos 10 mandamentos, vamos deixar assim por dizer que a gente não peca só por atos. Então, tipo assim, a gente não peca só descumprindo os 10 mandamentos por atitudes. A gente peca também por pensamentos e omissões. Então, o que seriam esses pensamentos? Ah, mas eu não consigo controlar os meus pensamentos, eu só penso. Tá bom, você pensou, mas você tem o poder de não alimentar o seu pensamento. Então, se você pensou naquilo, você pode parar de pensar, você pode pensar em outra coisa, sei lá, rezar uma Ave Maria, não sei. Parar de pensar naquilo e não alimentar o seu pensamento, porque senão você vai estar pecando em pensamento.
e por omissões. Então, vamos usar um exemplo um pouquinho. Eu sei que alguém quer roubar. Eu sei que alguém quer cometer um furto. Com isso, vai estar pecando contra os 10 mandamentos. E eu posso chegar nessa pessoa e falar assim, olha, não comete isso. Como a Ju falou agora há pouco, passar a pessoa o sermão da montanha. Não faça isso. E eu deixo de fazer isso, de falar com a pessoa. Eu estou sendo omissa a isso. Eu estou omitindo aquilo, omitindo aquele pecado. Não estou, né? Ou se eu estou vendo um pecado acontecer e eu não chego na pessoa e falo assim, ó, para, segura um pouquinho, entendeu? Estou me omitindo a isso. Tá. É isso. Agora... Antes da gente falar sobre os pecados, eu queria falar com vocês o que é chamado da raiz dos pecados, que são os 7 pecados capitais. Esses pecados capitais, ele já é da natureza humana, né? Então, tipo, por que ele é a raiz? Por que eu falei ele é a raiz dos pecados? Porque ele desfecha os outros pecados, entendeu? Ele está na base dos pecados que a gente comete. Quais são, para a gente tentar entender? O primeiro é a soberba. A soberba é o amor próprio no mais alto nível, que você chega a desprezar Deus, colocar Deus num patamar inferior, entende? Você se ama a ponto de amar mais você do que o próprio Deus. O segundo é a avareza. O que eu achei melhor para falar sobre esse pecado é a definição que falaram é pão duro, mão de vaca. Então você se prende, você se prende a desejos materiais e você é compulsivo com aquilo e você é pão duro, mão de vaca. Você simplesmente, tipo assim, é obcecado por coisas materiais. O terceiro é a luxúria, que é contra a impureza. E o quarto é a ira, que a gente pode falar que é o ódio. A inveja. A inveja não é só, tipo, a gente olhar para uma pessoa e falar, nossa, como ela é bonita, que inveja. Mas é algo assim, se você não tem, mais ninguém tem. Então, se você vê que uma pessoa tem tal coisa e você queria aquilo, você só vai ser feliz a partir do momento que aquela pessoa não tiver e você sim, entendeu? Então, tipo, não é uma simples inveja, tipo, nossa, que inveja, ela tá linda. Não é só isso, ok. Mas é você querer e a outra pessoa não ter, é você não ser feliz com a felicidade do próximo, né? E a gula é o sexto, e a preguiça é o sétimo. A preguiça é, enfim, preguiça de oração, preguiça de fazer os nossos deveres, mas não só isso, é fugir do esforço que a gente precisa para fazer algo. Então, por exemplo, da oração. Estou com preguiça de orar. A gente está fugindo desse esforço que a gente tem que ter para orar, entendeu? E esses pecados, ele é a raiz dos outros pecados, porque ele desfecha os outros pecados, que são os pecados mortais e os veniais. Falando primeiro dos mortais, tem uma definição no catecismo, que eu vou ler para vocês, que fala assim, o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, preferindo-lhe um bem inferior. E tem uma frase de São João Maria Vianney, que eu acho que é assim que ele fala assim, se, cheios de fé, víssemos o fundo de uma alma manchada com o pecado mortal, morreríamos sacudidos, cheios de terror. Ou seja, o pecado mortal é algo que nos afasta totalmente de Deus. Eu estava pensando em como explicar isso, e eu pensei assim, é uma corda que nos liga Deus e nós, e a gente pega uma tesoura e corta essa relação que a gente tem com Deus, entende? A gente separa totalmente, a gente perde totalmente o céu, a gente está condenado, vou falar assim, mas nós estamos condenados diretamente ao inferno, porque a gente despreza a Deus, entende? A gente deixa de amar a Deus. E tem 3 condições para ser pecado mortal. 3 condições, tá? Tem que ser as 3. Se for 2, já não é pecado mortal. Que é ciência, deliberado e matéria grave. A plena consciência, ela é como
você tem consciência do que você está fazendo, sabe? Então, você sabe que algo é totalmente grave, você não pode, é contra a lei de Deus, mas você tem essa plena consciência e mesmo assim comete. O propósito deliberado é, como que eu posso dizer? O pecado mortal é aquele que vai contra os 10 mandamentos, você consente. É isso mesmo. O propósito deliberado é que você faz intencional. Então, você tem a intenção de fazer algo que você sabe que é errado, né? Às vezes a gente faz as coisas sem a intenção de fazer, a gente só se vê fazendo depois. Você não teve a intenção de fazer, certo? Então, você não teve esse propósito deliberado. A matéria grave é algo que mancha, nos suja e nos mancha. Nós somos o templo do Espírito Santo e quando nós cometemos um pecado mortal em matéria grave, é porque nós estamos manchando esse templo do Espírito Santo, nós estamos nos sujando. E essa matéria grave, os 10 mandamentos, certo? Que, bom, eu vou ler, tá? Na ordem. Que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu nome em vão. Guardar domínio de suas festas. Honrar pai e mãe. Não pecar contra a castidade. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. O que eu queria falar também é a questão de adorar aos outros deuses, certo? A gente tem visto muito a questão dos signos, né? E a questão dos signos é algo grave para nós também. Por quê? Porque a gente coloca a nossa esperança em algo que não vem de Deus. A gente não coloca a nossa esperança em Deus. Então seria um pecado até mortal. Os 5 preceitos da igreja também entram nessa matéria grave. Tá? Os 5 preceitos da igreja os mandamentos da igreja, certo? E não é só porque é da igreja que não é obrigatório. É muito pelo contrário. Esses mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Então, eles estão totalmente ligados aos 10 mandamentos. Então, automaticamente, se a gente não obedece ao mandamento da igreja, nós estamos pecando contra os 10 mandamentos, que entram em pecado mortal também. O primeiro mandamento é assistir a missa todos os domingos e dias santos. Ou seja, as festas litúrgicas, né, que nós temos. E ele fala também neste mandamento que é guardar esse dia. Então, não é um dia de festa. Se é feriado, não é um dia de... Enfim, é um dia para ser guardado, para participar da missa. É isso que a igreja pede. É o mínimo que ela pede para nós. Porque ela cuida dos filhos, entende? Então, ela nos pede isso para que a gente possa ter um compromisso com Deus. Entende? O segundo é confessar ao menos uma vez no ano. Claro que isso é pouco, né? Mas a igreja pede para confessar ao menos uma vez no ano, para a gente poder receber, para a gente poder comungar. Porque a gente sabe que se a gente está em pecado mortal, a gente não pode comungar. Por isso que a igreja pede que a gente se confesse ao menos uma vez no ano. Tá? Comungar pela Páscoa da ressurreição é o terceiro mandamento da igreja. O quarto é jejuar e abster-se da carne quando manda a igreja. Assim, a igreja pede para jejuar, para fazer esse jejum, para abster da carne, todas as sextas-feiras do ano. E as sextas que a igreja pede, que seria na quaresma, né? Quarta-feira cinza e sexta-feira santa. Nesses 2 dias, é obrigatório o jejum e a abstinência da carne, para todos nós. Só que durante o ano ela pede esse abster-se da carne. Só que pode ser uma obra de caridade, uma oração, mas tem que ter uma penitência. Todas as sextas-feiras do ano. Você pensa, ai meu Deus, estou comendo carne toda sexta-feira. Você pode fazer um ato de caridade, um gesto de penitência. Tá? O quinto é ajudar a igreja nas suas necessidades. Então, o dízimo, enfim, essas coisas. Nós temos um outro pecado mortal,
que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é uma passagem que fala, que está em Marcos 3, 29. Se alguém puder mandar aí, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho, tá? Lá fala assim: mas quem pecar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa deste pecado dura para sempre. O que seria a blasfêmia? Fala dessa lição. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, como que eu posso explicar para vocês? É quando a gente permanece em estado grave. A gente passa a Deus, a gente passa a recusar o perdão de Deus. Então, quando nós nos encontramos em estado grave, em pecado mortal, nós temos o perdão, certo? Mas a gente resiste a tudo aquilo que Deus tem para nós. Pode falar. Não só o perdão, mas também o propósito dele na nossa vida. A gente estava falando, a gente pecou, a gente errou, a gente não aceita o perdão dele, a gente não acha que vai ser perdoado, a gente não aceita o que ele quer para a nossa vida, a gente é indiferente ao que ele fala nas escrituras, em tudo. A gente é indiferente a ele. Isso, e é quando a gente... Eu vou dar um exemplo, tá? De Deus, e se fosse... Nós estamos doentes, a gente não aceita esse remédio, a gente sabe que ele pode nos curar, a gente sabe que ele pode aliviar nossas dores, mas a gente recusa. Então, o médico não pode fazer nada, né? Se a gente não quer, ele não vai forçar o remédio dentro da nossa boca para a gente tomar. E seria mais ou menos isso, é a gente ser indiferente. É isso que a Nath falou, é ser indiferente. É se fechar ao agir de Deus na nossa vida. É a gente se encontrar em estado grave e falar, não, tá tudo certo, eu não preciso de perdão, porque eu não tenho pecado em nada. Entende? Então, com isso, não tem um arrependimento de tudo que nós cometemos, né? Não tem a conversão. E por isso que é algo imperdoável. Por isso que fala que qualquer pecado contra o Espírito Santo, não, qualquer pecado contra Jesus vai ser perdoado, mas contra o Espírito Santo, não. Por quê? Porque a gente não quer o perdão. Então, Deus, ele respeita e não nos dá o perdão. É só lembrar daquela frase que muitas vezes foi falada no música, que Jesus é cavalheiro. Então, ele não vai arrombar a porta do nosso coração e nos perdoar se a gente não quer o perdão. Então, por isso que não tem perdão. Tá? E agora, os pecados veniais. Os pecados veniais, eles, para serem reconhecidos, vamos falar assim, se a gente reconhecer que é um pecado venial, ele tem que não ter um dos 3 objetos do pecado mortal. Então, só para lembrar, para ser pecado mortal, precisa ter a matéria grave, que a Ju falou, que é quebrar ir contra os 10 mandamentos e os 5 preceitos da igreja. Precisa ter plena consciência. Então, eu sei que aquilo é pecado e eu vou fazer mesmo assim, sabendo que é pecado. E aí entra também no propósito deliberado. Eu faço por querer, porque eu quero. Então, vamos dar um exemplo de um pecado venial. Eu estava aqui conversando com a Ju e a gente entrou numa fofoca. A gente começou a fofocar sobre a vida de alguém. E a gente está fofocando. Só que eu não fiz isso por querer, foi instantâneo. Aconteceu isso no meu dia a dia. Isso acontece, o pecado venial é aquilo que acontece no dia a dia. E a gente não percebe que a gente está pecando. Então eu não fiz por querer. Só que quando eu percebi que eu estava fofocando sobre a vida de alguém, e a Ju também, a gente tem a liberdade de virar e falar assim, não, isso é pecado, eu não vou mais fazer. Eu reconheci que eu estava pecando, não fiz de propósito, não é um pecado mortal. Mas eu reconheci que aquilo foi um pecado e eu não vou continuar aquela fofoca. Ou, por exemplo, os ciúmes. O ciúmes é um pecado venial. Alguém aqui consegue controlar os ciúmes? Tipo assim, fica com ciúmes por querer, vamos dizer assim.
Quando alguém está abraçando a minha mãe, eu fico com muitos ciúmes. Mas eu planejei ficar com ciúmes? Não. Mas quando eu percebi que aquilo é um ciúmes, eu paro, entendeu? Ah, não tem problema. A minha mãe, eu vou ter ela na minha casa, a pessoa só está abraçando ela agora. Entendeu? A Laurinha tá rindo. Eu acho que a Laurinha tem ciúmes da mãe dela também. Ou do meu padrinho. Tem. Sabe que eu tenho muitos ciúmes do meu padrinho, do Igor. Então, quando eu percebo que eu estou realmente com ciúmes do meu padrinho, de alguém perto do meu padrinho, eu paro, respiro um pouquinho e falo assim, não, isso não é saudável. Ou, por exemplo, lembrando dos 7 pecados capitais, a preguiça. A preguiça de fazer as coisas, a preguiça de oração. Vou dar um exemplo para vocês. A gente passava o sábado inteirinho na igreja. Eu, pelo menos, passava o sábado inteirinho na igreja. Era catequese de manhã, música à tarde e missa à noite. Eu chegava em casa realmente com preguiça de rezar, porque parecia que eu já tinha rezado o dia inteiro. Eu tinha consciência que aquilo era um pecado? Eu não tinha consciência de que aquilo era um pecado. Então, eu não cometi por querer. Eu fiz a minha oração rápida ali, por preguiça, e eu não cometi por querer. Aí, estudando para essa formação, eu vi que aquilo era pecado. Então, é um pecado venial que eu preciso me arrepender, buscar não fazer mais. Então, vocês entenderam o que é um pecado venial? O médico falou que sim. Tá, eu vou só citar outras coisas que são pecados também. O ciúme eu já falei, a inveja leve, a crítica leve. Assim, inveja e crítica leve, não é que você não... a Ju falou que a inveja é você não querer que a pessoa tenha. Se eu não tenho, a pessoa também não pode ter. É tipo assim, eu vi aquilo e eu quero muito aquilo. Essa é a inveja leve. A crítica leve também. Você não detona a pessoa. E quando você detona a pessoa, aí já não é uma crítica leve. Então já não é um pecado nenhum. Não. Eu vou chegar na Júlia e falar assim, olha, Júlia, você é ridícula, não sei o quê. Eu acabei com a Júlia. Não é um... Tá, eu não quero nem saber o conceito de mesado, mas tá bom. Quando eu estava conversando com o pajé sobre, ele pediu para explicar o que é uma raiva instantânea, que também é um pecado venial. Eu estou dentro de uma sala de aula, estudando, e alguém aqui do meu lado falou uma asneira muito grande, ou me provocou realmente. Ali naquele momento eu não vou conseguir controlar minha raiva, eu vou ficar com raiva. Por mais que eu aperte minha mão o máximo que eu puder, eu respire fundo, ali é um momento de raiva. Então é uma raiva instantânea. Eu conheci que é raiva, eu fico tipo assim, respira, continua, entendeu? Esse é o exemplo, tá? Não é você querer socar as pessoas aí já é um pecado mais grave, porque você socou porque você quis. Jesus fala para você oferecer a outra face, não para bater. Então vamos lembrar dessa. Então o pecado venial, diferente do pecado mortal, não nos tira da que é a essência do humano, ser caridoso. Voltando no pecado, ela entra quebrando os 10 mandamentos e os 5 preceitos da igreja. Porque você... Outra coisa em cima de Deus. Você está colocando outra coisa em cima de Deus, desculpa, gente. Você está indo contra o primeiro, o terceiro mandamento e o primeiro mandamento da igreja. Então, tipo, você está quebrando, vamos colocar assim, está batendo recorde. Faltar a missa é idolatria, você está aí, mais que não seja outro Deus, essas coisas, você está colocando essa coisa acima de Deus.
Eu ia dar o exemplo da massa. E a Nath está falando sobre o pecado venial, e são pecados leves, né? Mas nem por isso a gente tem que se deixar levar por ser pecados leves. Porque eu li uma coisa que eu achei muito legal para falar, que é assim, muitos ingredientes fazem uma massa pesada. Então, quando a gente vai metendo pecado venial por ser leve, a gente achar que é leve, se torna um pecado mortal, porque você simplesmente está leve, então está tranquilo. Sendo que muitas gotas enchem o rio, então, assim, vai se juntando, e se torna mortal. Que nem a Ju falou, ele é um pecado leve, mas que ele precisa, a gente precisa tomar conhecimento daquilo, a gente não pode ignorar. Quando eu entrei na igreja, eu escutei alguém falando assim, se você não sabe, não é pecado. Então, eu me privei de saber de várias coisas porque eu estava com medo de pecar. Então, eu estava deixando a minha massa mais pesada. Eu estava simplesmente ignorando aquilo. Tá bom, se você não tem pleno conhecimento que aquilo é pecado, você não está pecando, tudo bem. Mas se aquilo te dá uma dúvida se é pecado ou não, você não pode deixar de pesquisar, de saber, de procurar, de ter informação. Porque aí entra na omissão. Você está se omitindo daquilo, tá? Para fechar o pecado venial, a Ju falou, aí eu falei também, que é leve, mas que precisa ser evitado e também precisa se arrepender desse pecado. Por quê? Lá em Eclesiástico, no capítulo 21, versículo 2, fala bem assim: fuja do pecado como de uma serpente, porque se você se aproximar, ele o morderá. Então, é para fugir do pecado. A palavra do Senhor é para fugir do pecado, simplesmente. Não vá, não insista naquilo, não permaneça. Tá bom. Agora a gente já percebeu que a gente pecou bastante, que a gente saiu da graça santificante, que a gente, né? Mas tem uma luz no fim do túnel. Calma, tem esperança ainda. O que seria a luz no fim do túnel? Alguém consegue me falar? Confissão. Confissão. Tá. A confissão é. Mas eu vou falar um pouquinho do que leva a gente à confissão. Alguém já ouviu falar sobre a graça atual? Sim, não? Sim, não? Não? Tá. A graça atual, diferente da graça santificante, não se perde. Ela está aqui com a gente, independente da situação. E é uma graça que... Tá. É uma graça que vem do amor de Deus por nós. Peraí. É uma graça que vem do amor de Deus por nós. Então, realmente, como foi falado da primeira graça santificante, não é por mérito próprio. A gente não fez nada para merecer ela. Então, a gente está com a graça santificante, independente se a gente pecou ou não. Certo? E essa graça, ela vem para nos iluminar. Para iluminar a nossa inteligência e convidar a nossa vontade. Então, por meio da graça atual, Deus veio para a gente e ilumina a nossa inteligência, nos lembrando de que Ele nos ama. Sobre todas as coisas que a gente é amado por Ele. E convida a nossa vontade a amá-lo de volta. Por que convida? Porque a gente não é obrigado a fazer nada. Então, convida a gente a amá-lo de volta, a seguir os mandamentos dele, a se arrepender, a buscar o perdão, a buscar o sacramento da reconciliação, que é a confissão. Só que depende de nós, porque ela é uma graça que atua, mas para ela atuar, a gente precisa cooperar com isso, então a gente precisa fazer o nosso, que seria buscar a confissão, buscar o sacramento da reconciliação. A nossa igreja, que nem a Ju falou, ela cuida da gente. É uma mãe que cuida dos filhos.
E graças a Deus a gente tem o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, que vem já pelo nome nos reconciliar com Deus. Então, quando Jesus instituiu esse sacramento, tá aí a passagem para vocês, a instituição do sacramento. Quando ele instituiu esse sacramento, ele pensou simplesmente no nosso perdão, para a gente buscar o perdão, da gente ser perdoado. E aí, através desse perdão, a gente recupera a graça santificante. Então, a gente volta à graça santificante. Quando é um pecado, um arrependimento real, é uma confissão real. Então, não adianta eu ir lá na confissão, confessar o meu pecado que eu não me arrependi. Se eu não me arrependi daquilo, eu não vou ser perdoada daquilo. Precisa de um arrependimento real. Precisa de uma confissão real. Entenderam? Tá certo? Por aí? Tá bom. E aí, já que a gente retoma a graça santificante, quando a gente estava montando essa formação, eu lembrei de uma passagem lá em Romanos 5:20, que fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando a gente realmente se arrepende dos pecados, busca a confissão, é tocado por Deus, né, para a gente buscar a confissão e amá-lo sobre todas as coisas, e a gente vai e busca amá-lo, se arrepender do pecado, a graça superabunda na nossa vida, no nosso tempo do Espírito Santo. E é isso, a gente retoma a graça santificante. Mas nós temos um bônus para vocês. A gente está falando aqui sobre pecado, né? Parece que, nossa, não tem nada para fazer, mas como que a gente pode vencer o pecado? Como que a gente pode lutar contra isso? Primeiro, a gente tem que entender o porquê de lutar contra o pecado, né? E me saiu Gálatas 5, mas eu não vou ler porque é muito extenso. E lá ele fala que nós buscamos a eternidade, nós buscamos viver no reino de Deus. E para isso, Paulo fala que nós precisamos viver conforme o Espírito. Nós precisamos viver segundo o Espírito. O que é viver segundo o Espírito? É obedecer às leis de Deus, certo? Então, por que a gente precisa lutar contra o pecado? Porque nós queremos viver uma vida eterna com Deus. E para isso, a gente precisa ser ausente do pecado, a gente precisa ser cada vez mais limpos do pecado, certo? E viver segundo o Espírito, então, é isso, é esperar a eternidade, né? E quando a gente fala de lutar contra o pecado, como que é isso? Como que a gente pode fazer? É a gente lutar contra a carne, é conhecer os nossos pontos fracos. Tem coisas que nos levam a pecar, tem coisas que, vamos dizer assim, que é o gatilho, né? Que a gente fala, nossa, isso me instiga tanto a pecar contra tal coisa, contra o mandamento, e a gente precisa lutar contra isso. A gente evita aquilo que nos leva a pecar, a gente precisa evitar aquilo que nos leva a pecar. Certo? Tem uma passagem em 1 Coríntios 12 que fala assim: posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Então, tem coisas que não cabe a nós praticar, não cabe a nós fazer, porque a gente quer viver essa eternidade com Cristo, né? E a vida cristã, ela é uma vida de luta, ela é uma vida de luta contra o pecado. Tem uma frase que fala assim: a vida cristã sem luta contra o pecado é uma vida medíocre. Por quê? Porque Jesus veio para nos libertar do pecado e a gente não luta contra isso. Entende? Então, a gente precisa entender que a nossa vida é uma constante luta contra a carne, é uma constante luta contra aquilo que nos leva a pecar, a cair. Amor a Jesus. Né? Jesus também sofreu muita tentação no deserto. Uma tentação não é o pecado, mas se a gente não resistir a essa tentação, é uma luta, vocês entendem? É uma luta contra a carne. E eu queria usar como uma passagem em Gálatas 5:13. Vou abrir rapidinho. Gálatas 5:13, que fala assim: irmãos, vocês foram chamados para serem livres,
Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Palavra do Senhor. Então, eu acho que é isso, é a gente entender que nós cada vez mais lutar contra aquilo que nos afasta de Deus. Porque se nós os amamos, a gente quer estar cada vez mais próximo. Ver coisas que agradam o coração dele. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente não faz de tudo para agradar ela, a gente não faz de tudo. Isso é a luta contra o pecado. A gente luta para deixar o coração de Deus feliz, sabe? Tudo bem que ele nos ama, mas a gente pode fazer isso cada dia na nossa vida. Então, o que a gente queria falar hoje, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, gente, pergunta. Bom, que a gente vai responder. Não acabou. Pode ser sair. Vai ter mais coisa. Tem alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Que querem perguntar? Outro dia eu tava ouvindo um podcast daquele que acho que foi a Camila que mandou, mas eu tava ouvindo outro episódio. E era um padre, esqueci, é um padre famoso aí que ele tava falando, e ele falou assim que os pecados veniais não precisavam ser confessados. Isso é verdade. Confessar. Depois eu mando se eu achar ele. Eles não são. Tipo, não precisavam, obrigatório. Na confissão, quando você vai para a confissão. Mas ele é o potencial da igreja. Eu até esqueci de falar isso. Pecados veniais, você está no ato penitencial da igreja, da missa, durante a missa. Não precisa necessariamente ir, não, mas se você quiser confessar os pecados veniais na confissão, você pode. Só os pecados mortais que precisam ser na confissão. Entendi. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Qualquer dúvida mesmo, né? Vocês entenderam que é graça santificante? Vocês entenderam que a graça santificante ela é diferente da graça atual, né? Vocês entenderam? Olha alguém aí para falar. Vocês entenderam o que é a graça santificante? Você não entendeu, Vi? A Laurinha. A Laurinha. É zoeira, não vai escolher ninguém. Não vai escolher, que qualquer coisa a gente passa de novo. A Laurinha tá desviando o olhar lá. Não entendeu, Laurinha? Eu explico de novo. Entendi. Entendeu mesmo? Sim. Explica de novo? Tá, vou explicar de novo, vou Dani pedir de novo. A graça santificante é um dom que a gente recebe no nosso... E ela serve para... Deixa eu ler nas palavras que eu coloquei aqui. Ela serve para a gente aperfeiçoar a nossa alma e viver com Cristo. Ser capaz de viver com Deus. Ter intimidade com Ele, ter parte com Ele, estar junto dele. Vamos pensar assim, que a gente é um copo de água cheio. Copo de água cheio, de pecado. Quando a gente está em pecado, a gente já não está mais na graça santificante. Então, ele está bem cheio mesmo. Então, não tem como o amor de Deus entrar na gente, estar junto com a gente, que seria a graça santificante. Que leva a gente a estar perto de Deus e junto com Deus. Então, a graça santificante não entra aqui, Deus não entra aqui. Ela bate e volta, a gente não sente. Entendeu? É o que nos deixa intimamente ligados com Deus e juntos com Deus. E é por ela que a gente tem a nossa salvação, porque sem ela a gente vai direto para o inferno, como a Ju falou. Entenderam que a graça é santificante? E aí, quando a gente peca, a gente perde, não é? A gente perde a graça santificante. A única graça que a gente não perde é a graça atual. Pecando, a gente perde a graça santificante, perde intimidade, perde tudo com Deus. Isso?
Se não deu para entender, a gente explica de novo, tá, gente? Pode falar. Se entenderam mais ou menos também. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem durante a semana que a gente explica, tá? Não, peraí, meu note travou bem na hora. Qual que é a graça atual? A graça atual é aquela que a gente tem todos os dias na nossa vida, independente se a gente está em pecado ou não. E ela ilumina a gente e vamos colocar que ela dá vontade na gente de buscar a graça santificante, de viver com Deus, de viver a santidade, de estar íntimo dele. E a graça santificante é aquilo que nos torna capazes de viver com ele. Então, como o Vande colocou, a graça atual, ela instiga a gente a querer ter a graça santificante. E a graça santificante torna a gente capaz de viver com Deus. Deixa eu dar um exemplo que eu li. Se não ajudar, vocês falam. Porque assim, quando a gente peca, a gente não se arrepende na hora, mas passa um tempo, aí a gente fica, nossa, me arrependi, putz, preciso confessar. Essa é a graça atual que Deus nos colocou para a gente buscar a confissão. Entende? Entenderam? Isso aí. Entendeu? Então, tá, agora o povo vai conversar com vocês. E aí, quando eu vou conversar?